Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Caros irmãos e irmãs aqui presentes no santuário, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Web TV, primeiro eu gostaria de chamar a atenção da leitura que nós ouvimos do Êxodo, o Moisés que sobe ao monte, que desce com as tábuas da lei, e tudo isso que acontece ao redor dele, né, que o Moisés praticamente ele se transfigura, né, e que passa a cobrir o rosto com um véu. Lembra-se que esse texto, praticamente ele se repete nos evangelhos de Jesus, quando ele sobe a montanha para rezar e se transfigura, né? Sempre tendo presente que, se a gente ler a história de Moisés, ler o Êxodo e lermos, por exemplo, pegarmos o Evangelho de Marcos, nós vamos perceber as semelhanças. Novamente, chamando a atenção daquilo que eu falei esses dias atrás aqui, sempre Jesus é considerado o novo Moisés. Então, aquilo que acontece na vida de Moisés, acontece na vida de Jesus. Mas numa forma um pouco diferente, no sentido de que Jesus atualiza tudo aquilo que aconteceu na caminhada do povo. No sentido que ele é o novo Moisés, o enviado. Moisés sobe a montanha, recebe as tábuas da lei, muda, né? Nesse encontro que ele tem com o Deus Javé, ele como que muda o seu semblante, usa o véu, para mostrar exatamente essa transfiguração. Da mesma forma com Jesus. O ponto que eu queria para refletir para nós hoje à noite, à luz desse evangelho, é a parábola. Parábola super conhecida da gente, a gente sabe assim de trás para frente, de frente para trás. Mas o o tesouro que está escondido também nessas duas parábolas. Veja que essa parábola do tesouro escondido e também da pérola desejada e comprada, mostra, o Evangelho vai dizer assim, que mostra a alegria daquele que compreendeu, enfim, o valor do reino de Deus. A narrativa, muito, muito sucinta, mostra exatamente que ambos vendem tudo o que possuem, a fim de adquirir o tesouro, né, e a pérola. Agora, o ensinamento fundamental, a centralidade desse trecho do Evangelho, não é que não seja importante a entrega incondicional que o reino exige, com as respectivas renúncias, os sacrifícios que devemos fazer para alcançarmos, vivenciarmos o reino. Mas a palavra fundamental desse trechinho hoje é cheio de alegria. Cheio de alegria. Ali está a centralidade do que é o que o Evangelho quer narrar. Né? Cheio de alegria, levai e vende todos os seus bens. Mas essas duas palavras, cheias de alegria. Mas cheias de alegria de quê? Diante do achado no campo, o tesouro, do achado da pérola, com grande valor. Jesus quer mostrar nessa parábola que diante
dessas descobertas, tudo o resto perde valor quando a gente descobre o tesouro. E daí que nenhum esforço, nada, nenhum esforço, nenhuma renúncia para a gente alcançar isso, que à primeira vista pode ser excessivo, não se torna excessivo quando a gente quer de fato obter tais bens. Lendo esse evangelho, eu lembrei hoje de uma palavrinha, ou um palavrão. Vocês ouviram essa palavra chamada serendipidade, serendipismo. É uma palavra que tem tudo a ver com esse evangelho. O que é a serendipidade, o serendipismo? É esse sentimento, acredito que todos nós fizemos essa experiência, um sentimento de alegria que toma conta da gente, quando nós encontramos alguma coisa de uma forma assim bastante surpreendente, uma coisa boa, positiva, e sem que necessariamente nós estivéssemos procurando por esse algo. E a gente é tomado assim, contagiado por uma alegria por esse encontro, por esse achado. Isso é o chamado serendipidismo, serendipidade. Eu não sei se vocês nas casas de vocês, Nancy, você nunca passou por seus netinhos, ou quando você era criança, enfim, nunca contou um conto de fada, um conto infantil, aliás, não um conto de fada, um conto infantil que ele é da literatura persa, chamado Os Três Príncipes de Serendip. Não é do seu tempo, Nancy. Os Três Príncipes de Serendip. E que conta a história desses três príncipes, onde que hoje acho que é Sri Lanka, mas na época era o Ceilão. Conta a história desses três príncipes que andavam pelo Ceilão e viviam sempre fazendo descobertas. E descobertas nessa perspectiva inesperadas. Eram caminhantes e faziam as descobertas. E se surpreendiam com essas descobertas que eles faziam. Mas, no fundo, esse conto persa quer mostrar o que dos três príncipes? Do Serendip, quer mostrar a perseverança deles, de serem caminhantes, a sagacidade deles de fazer as descobertas inesperadas e a capacidade profunda deles de observar as coisas, o que se passava para fazerem essas descobertas. Esse é o conto. Mas eu quero trazer esse conto presente para nós entrarmos naquilo que é o Evangelho de hoje, com essa ideia do inesperado, dessa palavra, que acredito que todos nós fizemos da mesma forma como narra o Evangelho, essa busca incessante. Nós realizamos também na nossa vida esses encontros, ou então descobertas, que transformam de uma forma assim muito profunda e positiva as nossas vidas. É como que fôssemos encontrar de uma forma inesperada o tesouro, e ali a gente deposita todo o nosso esforço para chegar nele, conquistar ele e ficarmos com ele. Eu tenho certeza que a vida espiritual, ela está cheia desses momentos de serendipidade, dessas surpresas, desses encontros que se tornam para nós assim muito reveladores, são inesperados com Deus.
Da mesma forma como podemos retratar hoje na primeira leitura de Moisés, assim como Jesus também, quando ele sobe ao monte, se transfigura e que muda totalmente a sua vida, direciona a sua missão e que reflete exatamente esse encontro profundo com Deus. Acredito que todos nós, com maior ou menor intensidade, a gente tem experiências para isso e que se revela para nós de uma maneira surpreendente. Através das surpresas da vida da gente, naquelas coisas, eu quero chamar a atenção, naquelas coisas simples da nossa vida, do nosso dia a dia. Por que eu chamo a atenção disso? Porque nós, quando a gente fala de espiritualidade, de encontro com Deus, de fazer essa experiência, vamos imaginar aqui a experiência de Moisés, quando ele sobe o monte, recebe as tábuas da lei, nessa perspectiva do diálogo dele, que muda o semblante, quando ele dialoga com o Deus Javé. Nós, muitas vezes, nós perdemos, acho que essa capacidade de ver a ação de Deus nas pequenas coisas. Porque na nossa mente a gente coloca, consciente ou inconscientemente, me parece que nós ficamos esperando grandes sinais. Para a gente dizer assim, aqui sim está uma manifestação de Deus. E a gente não consegue fazer a leitura dos pequenos sinais no nosso cotidiano, da presença, da manifestação de Deus, e que Ele age de uma forma inesperada. O Papa Francisco ele fala reiteradamente que nós precisamos, na nossa vida, no nosso cotidiano, nós precisamos nos deixar surpreender por Deus. E nessa surpresa de Deus, Deus sempre vai revelar para a gente, sempre vai reservar melhor para a gente o que tem de melhor. Mas a gente precisa se deixar surpreender por Ele. E nós temos dificuldade de fazer isso. Às vezes a gente quer fazer o contrário, a gente quer fazer a surpresa para Deus. E nós que devemos nos deixar surpreender por Ele. Então eu acho que o Evangelho, nesses 2, 3 versículos, tem uma profundidade muito grande, que quer nos mostrar exatamente assim, que quando nós nos deixamos surpreender por Deus, de buscarmos o inesperado das coisas, sempre vai ter para a gente, nesse campo nosso também da espiritualidade, sempre vai ter algo diferente, inesperado para a gente também, que pode enriquecer a gente. E que pode ser naquelas coisas do nosso dia a dia, seja nos caminhos que nós vamos percorrer no nosso dia a dia, as pessoas que a gente encontra, que pode ser aquelas pessoas instigantes, que aparecem nas nossas vidas, que faz a gente levar quase que um choque, uma surpresa da vida. E mesmo os encontros da gente, os desafios, as lições que nós aprendemos no nosso dia a dia, eu digo assim que isso tudo, essas surpresas, esses encontros inesperados que a parábola, esse achado inesperado que a parábola nos mostra, eu acho que tudo isso tem que nos tornar sempre pessoas mais lúcidas, tem que nos tornar sempre pessoas mais humanas, pessoas mais simples e pessoas mais sensíveis a sentir, a perceber a presença de Deus no dia a dia, nos pequenos gestos, nas pequenas coisas. Que Deus nos ajude, que nós possamos também buscarmos esse tesouro, a pérola, que é o próprio Deus. Assim seja. Assim seja.